Glória a Deus. Graças e paz, mais uma vez. Boa noite. Todos bem? Deus já está transformando. Quem já se sente transformado? A fé é isso. Você pode não ver, talvez não tenha acontecido nada, mas pela fé você já foi transformado. Lembrem de Gideão? Varão valoroso, varoa valorosa. Quem? Eu? Estou aqui escondido? Como é que eu sou valoroso? Porque a questão não é como você se enxerga, é como Deus te enxerga. E por conta disso você toma atitudes, você muda o seu jeito de ser. E colocaram ali em cima, não sei quem recebeu, deve ter sido recebido na rua, que eu achei interessante de falar aqui para vocês um folheto evangelístico. O título é: se você morrer hoje, você vai para o céu? É fácil responder isso? Olha aqui as indagações. Obrigado. Tem a figura de um bebê. Aí diz assim: se você morrer hoje, vai para o céu? Aí tem um bebê, diz: jovem demais para pensar em Deus. Aí tem um cara num carro chique, de luxo, diz assim: autossuficiente demais para pensar em Deus. Aí o próximo é um casalzinho de namorados: feliz demais para pensar em Deus. Outra figura é uma pessoa trabalhando e trabalhando muito, diz assim: ocupado demais para pensar em Deus. E a próxima, um camarada dormindo numa rede. Marta gosta disso, né? Dormir na rede, né, Marta? Cristiano também gosta. Eu também gosto, dormir em rede, ó. Diz assim: cansado demais para pensar em Deus. E a próxima figura é um cemitério cheio de túmulos. E o texto diz: tarde demais para pensar em Deus. Estão falando de processos. As fases da nossa vida deve estar sempre incluído pensar em Deus. Mas não pensar de vou fazer depois, vou acontecer depois. É pensar em fazer hoje, porque estudamos, né, na EBD, Yahvé, eu sou. Ele é Deus de hoje e devemos adorar o hoje, servi-lo hoje, decidir por ele hoje. Não importa quanto tempo você tenha de crente. O que importa é que hoje você se decida por ele. Não somente para ter uma vida transformada, né? Como também para garantir a salvação. Crer em Jesus, sim, é o que leva para o céu. Mas enquanto estamos aqui, temos que garantir esta salvação. Porque a coisa está braba, como dizem por aí. A batalha pela sua alma está tremenda. Então conte com a igreja, porque a igreja conta contigo. E assim nós vemos lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 11. Gálatas, capítulo 1, versículo 11. Porque Deus quer falar hoje sobre religiosidade, onde a transformação não acontece, onde a mudança de vida não acontece. Diz assim: irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Diga aí, revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo,
como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições, ou extremamente religioso dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. 18. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente, e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: aquele que antes, diga aí, antes, nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. Podemos ler juntos? E glorificavam a Deus por sua causa. Você pode se apoderar dessa palavra? Porque a religiosidade, ela faz com que a gente siga ritos, a gente siga regras, disciplinas, como se fala popularmente, tradições. E muitas vezes, se nós não vigiarmos, nós estaremos na igreja como um religioso sem condições de entrar no céu. E é por isso que Jesus combateu muito os religiosos da sua época, líderes religiosos que tentavam cumprir não somente as Escrituras, que é o Antigo Testamento, como os livros judaicos da época que faziam alusão àquelas tradições. E Jesus falava: olha, vocês se preocupam tanto com isso daí, se preocupam tanto com um cisco no olho do irmão, mas entra uma trave, um pedaço de pau no teu olho e você não está percebendo. Então, a religiosidade é algo que nós precisamos combater, mas não combater como o mundo está combatendo, ou melhor dizendo, não combater como a maioria dos crentes estão combatendo. Vamos falar aqui claramente, porque Paulo, ele não estava falando para não crentes, ele fala aqui, irmãos, porque ele, pela sua origem, ele foi muito combatido. Ele mesmo declara aqui: eu perseguia, eu fui violento contra os crentes, os cristãos, a igreja nova que estava começando. E eu não tinha moral nenhuma, não tenho moral nenhuma naquele momento para entrar e ser aceito, não tinha credibilidade nenhuma. Mas ele fala o seguinte: eu fiz isso tudo porque eu tive a revelação de Jesus Cristo. Eu mudei de vida, eu aceitei esse processo de transformação, porque o que eu recebi não foi da religiosidade, foi do Espírito Santo de Deus. E ele aqui nesse momento, que era já um líder, já era um apóstolo, já era um levantador de igrejas, preparador de líderes, ele fala assim: olha, o evangelho que eu estou pregando aqui, ele foi anunciado diretamente a mim pelo Senhor Jesus.
Não aprendi em escola teológica. Não aprendi em seminário. Não aprendi em faculdade. Não aprendi andando com homens. É um negócio meio estranho, né? Porque como é que vai aprender se não tem quem ensine? Mas do outro lado também é verdadeiro. Tem quem ensine, mas a pessoa não quer aprender. Tem quem ensine e a pessoa tem dificuldade de aprender. Então, com o Senhor Jesus Cristo, tudo é diferente, vocês sabiam? Eu e a apóstola conhecemos anos atrás uma senhora numa oração, analfabeta. Foi, apóstolo? Lembra? Teve uma senhora e teve um irmão também. Não, acho que foi em algum lugar. Ela falou assim, irmão, lê capítulo tal, versículo tal. E a pessoa lia e ela então pregava. E foi uma bênção. Então, quando você anda com Jesus, quando você fala com Jesus, todos os outros crentes que estiver à sua volta vão ser complemento, vão ser ajudadores, cooperadores, parceiros de ministério, vão ser aqueles que vão levantar a tua mão quando você estiver caído. Mas Paulo está falando assim, olha, o que eu estou pregando para vocês, não é porque eu vim lá de uma escola em Jerusalém, não, é uma experiência pessoal, e aí que está a diferença da religiosidade, experiência pessoal. A diaconisa Simone estava falando sobre a fidelidade. Deus não tem compromisso com os infiéis. Por misericórdia, às vezes ele até abençoa, muitas vezes abençoa, porque nós não merecemos. Mas aquele que tem fidelidade com Deus, dá com alegria, lê com alegria, vem para o culto com alegria, procura dar testemunho com alegria, procura se aprofundar com Deus em alegria, diferente da religiosidade, que faz porque tem que fazer. É como você está em casa, ou todo mundo aqui já trabalhou, vai fazer alguma atividade, ou fazer alguma coisa de má vontade. Não sente prazer, fica murmurando, e no final o trabalho vai estar mal feito. Agora, quando você faz o que gosta, não tem cansaço, não tem hora, e você faz, olha, e não ficou bom. Aí desfaz e faz de novo, até ficar do jeito que você quer. Então, aquele que tem fidelidade a Deus, como esse Paulo aqui tinha, mas a fidelidade que ele tinha era baseada na tradição, baseada na religiosidade. Ele cresceu ouvindo falar de Deus. Na sua adolescência e na sua juventude, ele teve os melhores professores teólogos da época. Ele estudou nas melhores escolas, ele era tipo assim, classe média, de uma origem nobre. Então ele conseguiu chegar nas cidades onde as faculdades, vamos dizer assim, teológicas eram melhores. E ele cresceu com aquele aprendizado, e quando ele chegou numa fase adulta, colocou em prática tudo o que aprendeu. Até que ouviu dizer que um tal crente, os cristãos estão fazendo o que o Espírito Santo diz que Jesus pregou. O cara não aceitou. Não aceitou. E nós temos testemunhado nos últimos tempos esse tipo de discórdias. Por isso que eu falo e recomendo para os irmãos muito cuidado com o que estão ouvindo na internet, nos cultos que vão por aí. Porque se você não tiver uma experiência pessoal com Jesus, você não vai conseguir distinguir o que é de Deus e o que não é.
porque são coisas muito bonitas. Nas outras cartas, Paulo combate isso, né, de agnosticistas, de várias seitas que eram impulsionados pela origem grega, que seguiam mitologias, seguiam mitos, seguiam um monte de situações que parecia com o cristão que Jesus tinha pregado, mas que tinha um fundo ali que desvirtuava a coisa e poderia tirar alguém do céu. Então, Paulo escreveu várias vezes sobre isso. Olha, se por acaso vier alguém pregando o evangelho que não seja esse, que seja anátema, que seja maldito. Pode ser até eu mesmo, pode ser um anjo, mas se for diferente do evangelho revelado, tome cuidado.